Olá! Então, para fechar o ciclo de apresentações desse ano, nós iremos fazer uma análise literária do livro 40 Dias, por Maria Valéria Rezende. Quem elaborou esse seminário foi a Liara, a Brenda, a Elisandra e eu, Letícia. Vou dar uma introdução desse livro. Ele foi publicado em 2014 e ganhou o Prêmio Jabuti de 2015, categorizado como melhor romance, e se encaixa na Escola Literária de Literatura Contemporânea. Tem alguns pontos que eu gostaria de comentar sobre o livro. Ele possui uma estética interessante. Então, quando você está lendo, você se depara com panfletos no meio da história, né, no final, geralmente, e epígrafo no começo de todos os capítulos, que vai ter ali uma relação com o estado de espírito da Alice, já que ela começa a escrever a história meio que depois de tudo que já aconteceu. Então, ela passa por um processo e vai escrever sobre ele depois de já ter encerrado. Além disso, a linguagem é uma linguagem simples, só que tem traços de alguns regionalismos, gaúchos e até mesmo expressões estrangeiras. Também tem muita figura de linguagem, principalmente a ironia. O título do livro e o nome da personagem, ele fazem relações com alguns elementos religiosos e com o próprio livro Alice no País das Maravilhas, onde ela vai desbravando, conhecendo novos ares, né? E é basicamente a mesma coisa que essa Alice do livro vai fazer. E o nome, né, do livro, o título 40 Dias, faz menção a vários acontecimentos religiosos, como, por exemplo, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, sem comida, né, em jejum. Esse é um dos elementos que fazem relação com esse título. Além disso, assim, para fechar, basicamente a história toda pode ser resumida no processo de perdão de uma mãe para uma filha egoísta, que não pede perdão, né? Então ela tá tentando perdoar alguém que não tem esse discernimento de que fez algo errado, que deveria se desculpar. Então a mãe passa por esse processo e também um misto de sentimentos bons e ruins. Biografia do autor. Maria Valéria Rezende nasceu em 1942, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, onde viveu até os 18 anos, desde 1976 que vive na Paraíba, tendo já recebido o título de cidadã paraibana. Filha de pais escritores, teve contato com a literatura desde a sua infância e, assim, produziu vários livros infantis. Formada em língua e literatura francesa, pedagogia e mestre em sociologia, dedicou-se desde 1960 à educação popular na periferia de São Paulo e no Nordeste. Fortemente vinculada a projetos sociais, já esteve em Angola, Cuba, França, entre outros países. Maria costuma retratar o sertão nordestino a partir de suas experiências. Suas histórias geralmente são envolvidas com educação, amores, dores, tragédias, dentre uma geografia local muito específica. Vencedora de 2 vezes do Prêmio Jabuti 2009 com uma obra infantil, No Risco do Caracol, e do Prêmio Casa de Las Americanas com o romance Outros Cantos. A escritora publicou seu até então último feito em 2019, Carta à Rainha Louca. Então, prosseguindo, eu vou falar dos principais personagens que compõem essa obra. A gente tem uma protagonista que se chama Alice, uma espécie de co-protagonista que é a Barbie, né, o diário da Alice. E essa Barbie vai simbolizar o leitor, o ouvinte com quem a Alice vai desabafar. Também existem os antagonistas, né, que são a Norinha, a filha de Alice, que na verdade se chama Aldeonora, e o Humberto, que é o genro da Alice. E existem também os personagens secundários e os figurantes, que são os mendigos, os andarilhos, com quem Alice vai se encontrar num dado momento da trajetória dela. Eu vou comentar também sobre o caráter psicológico dos principais personagens, porque assim, na obra, as características físicas elas não são muito exploradas. Em contrapartida, o caráter psicológico ele é muito, porque todos esses personagens que eu falei, a Alice, a Leonora e o Humberto, eles vão, na verdade, representar analogias com situações reais que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, assim, a Alice, ela é uma mulher nascida em Paraíba, que foi criada pela tia. Ela também é professora de francês, aposentada já. No decorrer da obra, ela vai apresentar sentimentos de abandono e ela vai sentir que ela não, que no decorrer da sua vida, ela só aceitou as coisas que foram acontecendo, ela não necessariamente tomando as decisões que ela deveria ter tomado, então ela se sente meio contraída nesse sentido. Aí, por conta disso, ela vai, no decorrer da obra, explorar outras realidades para fugir da sua própria. A Aldeonora, ela é uma professora universitária que é muito preocupada com a educação dela
Mas, na verdade, ela vai representar uma geração de filhos egoístas que chantageiam a mãe, né, alegando que ela foi muito ausente na sua infância e coisas desse tipo. E, através dessa chantagem, eles acabam fazendo com que seus pais concedam coisas sem a sua vontade própria, por um sentimento de culpa. E é exatamente isso que vai acontecer com ela e com a Alice. E só que assim, ela tenta fazer sucesso, né, com sua carreira, apoia também a carreira do marido e a família dele, só que se mostra muito ausente e indiferente com a sua mãe. O Humberto é, entre aspas, aí, farinha do mesmo saco, porque ele também não se importa, né, com a sua nora. Ele, depois vocês vão ver que ele vai até deixar ela morando numa cidade estranha, né, depois de trazer ela praticamente à força, por um interesse próprio, né, que eles queriam ter filhos e trouxeram ela basicamente para cuidar desse filho. Então você vê aí um misto de egoísmo e sentimentos muito pesados em relação a isso. Agora a gente vai entrar nos elementos da narrativa, que são todos os fatores que vão compor a narrativa. O primeiro é a presença do fluxo de consciência e de digressões. Então, a decorrer, né, da história, a Alice vai fazendo um desabafo justamente para tentar organizar seus pensamentos, para meio que digerir tudo o que aconteceu na vida dela. E nesse processo, né, de desabafo, ela vai fazendo divagações, ela vai retomando lembranças e acontecimentos corriqueiros do dia a dia. Então você vai ter esse fluxo de consciência, onde a pessoa vai escrevendo, vai fluindo, simplesmente como se fosse um rio, vai despejando ali todos os seus sentimentos momentâneos e também os acontecimentos, lógico, e também vai fazendo essas digressões, que é essa passagem, né, do presente pro passado. Então ela vai retomando coisas que ela já viveu, coisas que ela tem certa lembrança, certo carinho. Então isso ela também vai fazer com que crie essa intimidade, né, de leitor-narrador. Você se sente bem próximo dela nesse sentido. Perdão. Isso você pode perceber através dessa exemplificação. Ela fala o seguinte: enfim, Barbie, eu me autoajudava como podia. Eita, mulher equilibrada que eu era naquele tempo. Achava. E aí você tem uma quebra, né? Do que você fica meio em aberto. Você não consegue entender muito bem o que ela ia falar, né? Então aqui a gente já percebe que ela parou de escrever nesse momento e depois ela voltou. E daí ela fala: vamos, coragem, que a história só está começando. Vou um minuto ao banheiro e volto. Não saia daí, viu, Barbie? Depois de uns 3 ou 4 dias de volta ao sul, Norinha me telefonou. Desculpe, maninha, que eu fui meio abusada com a senhora, mas é que eu ando nervosa. Desejo tanto um filho. Então, a partir desse verso, vocês conseguem perceber muito bem isso que eu acabei de comentar. Por ser um diário, o livro tem um foco narrativo centrado na primeira pessoa, sendo o narrador o próprio personagem da história. Discurso indireto livre. Este é um elemento muito marcante da obra. Além do discurso direto, em dados momentos da narrativa, as falas dos personagens se confundem com as da narradora. Isso acontece principalmente quando ela quer ironizar algo dito a ela, palavras que recebeu calada, como, por exemplo, na passagem. Página 11. Por mim, dava tudo para São Vicente de Paula, mas eu já tinha largado mão de qualquer briga. Vai dar no mínimo para pagar a viagem, e você ainda fica com alguns trocados para farrar lá em Porto Alegre. Farrar? Eu? Daí apareceu o caderno. Que leseira. Alice, você vai me dizer que você vai recomeçar lá no sul com essa besteira de dar aula o dia todo para precisar de um caderno velho, vazio e grosso, que dá para vender por uns 8
a R$ 10. Um novo desses é uns 20 ou mais. Para que levar peso inútil nas malas? Com 2 aposentadorias, a do Estado e essa agora das aulas de francês de sobra. Entre os elementos da narrativa, temos o tempo e o espaço. O tempo, por sua vez, é psicológico e cronológico. Isso se explica porque o formato do livro é em diário pessoal. Ou seja, o tempo no livro é marcado conforme acontecem os fatos que marcam os dias da protagonista. E cada um dos fatos são contados de forma cronológica, do mais antigo para o mais novo. Portanto, isso caracteriza como tempo cronológico. Mas junto às contações dos acontecimentos, há relatos de lembranças e sentimentos vivenciados por Alice, o que caracteriza-o também como tempo psicológico. Em uma das passagens do livro, a personagem narradora explicita bastante como funciona o tempo no livro. E a passagem é a seguinte: desde aquela manhã, ou talvez houvesse muitos dias, o tempo tinha mudado de qualidade. Não mais marcado pelo compasso das horas, minutos, segundos, mas um fluxo quase contínuo, interrompido aqui ou ali por pesadelos, ou pelo susto de me crer diante de portas definitivamente fechadas, que em seguida revelavam novas frestas por onde me meter. Talvez o tempo também seja assim, Barbie, sem horas nem minutos, só acidentes para marcá-lo. Quanto ao espaço, a trama se passa na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Até certo ponto, a narrativa se passa dentro do apartamento que ela ganhou da filha e as ruas da cidade sulista. Entretanto, conforme vai passando o tempo do livro, o cenário principal passa a ser somente as ruas de Porto Alegre, ou como ela mesma denomina, as brechas da superfície sulista. Momentos históricos do romance. A história ela é concentrada em Alice, que é uma idosa que vive com 2 aposentadorias e ela deixa João Pessoa para viver em Porto Alegre. Lá ela se dedica, na busca por alguém chamado Cícero Araújo, onde ela nem mesmo sabe quem que é, nem ela mesma conhece. Na verdade, ela faz isso, a pedido de uma colega chamada Elisete. Então, perambulando pela periferia da capital gaúcha, a protagonista ela nos revela um cenário de pobreza, onde as pessoas passam por problemas diversos e também muito absurdos, como é descrito no seguinte trecho. Engraçado é que eu tinha a impressão de, afinal, quase nada ver de tão estranho assim. Neste sul tão longe de casa, o povo misturado de todas as cores, os petiscos de pobre, aquele tanto de negros gaúchos que eu nunca soube que existiam, violência e solidariedade, pobreza e necessidades, iguais às da minha terra, a pedir milagres. E é o que relata, o que constata Alice. No entanto, não se tem uma exatidão do ano em que tudo isso aconteceu. Mas pressupõe-se um contexto sociopolítico e provavelmente contemporâneo e problemático, já que os mendigos que Alice encontra são deixados à própria sorte, numa vila afastada da cidade grande, que é onde, na verdade, eles estão. Enredo. A história ela tem início, começa um tanto confuso, indo de um assunto a outro, e é onde Alice decide começar a relatar o motivo de começar a escrever seus desabafos. E ela faz isso no velho caderno de moldura rosa e com a Barbie na capa, a quem ela sempre se dirige, a quem ela quase sempre se dirige a fala. Ela relata ter morado em João Pessoa até sua filha decidir se mudar com seu marido para Porto Alegre. E lá, planejar juntos ter filhos. Porém, com uma carreira tão difícil de ser conciliada com a vida pessoal, ela pede para que a sua mãe
ela se mude para Porto Alegre para que ela possa ser uma avó profissional. Alice, ela nunca quis se mudar para uma cidade estranha, na verdade. Mas Norinha, ela acaba pressionando muito a sua mãe e pedindo aos parentes para que falem a sua mãe sobre Porto Alegre. E fazendo chantagem emocional também. Daí ela acaba descontando todas as frustrações que ela tem passado na infância em sua mãe e depois de um tempo ela acaba agindo como se nada tivesse acontecido. E na tentativa de persuadir Alice, na verdade. Então, Norinha, ela telefona de vez em quando para Alice, né, sem insistir muito no assunto, até que chega no final do ano e ela vai para João Pessoa. Lá, reúne todos os parentes na casa de Alice e ficou nessa conversa. Era Rio Grande do Sul para lá, Rio Grande do Sul para cá, e até que enfim, né, Alice, mesmo contrariada, acaba cedendo de ir embora para Porto Alegre. Os últimos tempos de Alice em João Pessoa, né, são marcados pela angústia. Pela angústia, porque ela tá indo, mas ela tá indo contrariada, né? Então, Elisete é quem vai ajeitando as coisas, né, chegando a vender até roupas que, segundo ela, eram do século passado, enquanto Norinha, lá em Porto Alegre, arrumava um apartamento para sua maninha, que era como ela chamava a sua mãe, Alice, né? Maninha, e esse apartamento era totalmente desconexo do que Alice realmente gostava. Então o desejo era que Alice fosse para Porto Alegre já nas férias de julho, mas por causa do frio do sul, né, Alice acaba relutando e disse que só iria depois do inverno. Mas, né, tem um porém, as passagens já estavam compradas e estava marcado para o dia 22 de setembro. Coitada da Alice, né? Que infelizmente vai ter que ir por causa que as passagens já tinham sido compradas. Já em seus primeiros dias em Porto Alegre, depois que ela vai para Porto Alegre, né, ela nem queria saber de sair. Ela só saiu para sacar um dinheiro no terceiro dia e logo voltou para casa. Ela tentou, né, não ser vista pelo porteiro do prédio e tirou o telefone do gancho. Porque ela queria paz, ela não queria que ninguém perturbasse ela. Dando-se conta que ela acabou dando-se conta, né, que limpar aqueles móveis modernos ia ser bastante trabalhoso. E desde então, depois disso, né, que ela se deu conta, ela decidiu contratar uma diarista e pediu para o porteiro lhe indicar alguma e aguardou. No trecho da obra, ela diz assim: dei com uma mulher alourada, bem mais nova, mais corpulenta e mais alta do que eu, que respondeu o meu boa tarde com um resmungo, enquanto me olhava de cima a baixo. No final, né, de uma rápida interlocução, a suposta interessada no serviço, a candidata no caso, né, disse que não daria certo. Alice, ela perplexa, espera a chegada de uma nova candidata e algum tempo depois, mais tarde, o porteiro chega e fala assim para ela: Dona Alice, estou mandando aí para a senhora uma diarista que, essa sim, a senhora vai gostar demais e tenho certeza de que ela vai ter tempo e querer lhe servir. Vão se dar bem, que ela é brasileirinha, assim como a senhora. Trata-se de uma baiana milena, companhia da minha própria espécie. As duas se deram muito bem, né, e Alice já estava se sentindo mais em casa. Milena compartilhou algumas das suas histórias tristes, né? Ela disse, né, que seu marido e seus filhos pequenos vieram da Bahia por causa de uma proposta de emprego, mas infelizmente acabaram sendo enganados. Elas veio, mas acabaram sendo enganadas e o marido se afundou num álcool. Milena, na verdade, trabalhava uma mulher muito trabalhadora, né, guerreira, e ela trabalhava duro todos os dias da semana para sustentar a sua família. Então, certo dia, né, Alice foi levada por sua filha para conhecer a grande casa nova, parecida com a antiga casa de Alice, só que maior. Então, ela passou a visita inteira calada, mas apenas concordando e aprovando todas as comidas que sua filha colocava na mesa. Quase na hora de voltar embora, Norinha diz a Alice que vai à Europa com o seu marido para a defesa de uma tese, né? E a viagem duraria no mínimo 6 meses. Naturalmente, a Alice fica em choque, fica chocada com isso, né? Com essa notícia. Parou de ouvir o que falavam, saiu correndo o mais rápido que pôde e foi para casa.
Não fazia nada, sequer atendia o telefone, adormeceu, ela acabou dormindo. No dia seguinte, Alice desceu o elevador, avisou o porteiro que iria viajar, deu a volta por trás e voltou ao seu apartamento a fim de se isolar do mundo. E assim ficou por um tempo até que o telefone tocou. E era Elisete, a amiga de Elisete. Socorro, precisava de ajuda de Alice, pedindo que fosse procurar seu filho Cícero Araújo, que tinha se mudado para Porto Alegre fazia um tempo para trabalhar numa construtora. No começo, segundo ela, ele ligava toda semana para dar notícias, mas depois que a obra acabou, ninguém mais ouviu falar dele. Ela estava pedindo socorro, estava desesperada e precisava do máximo de ajuda possível, pois morava em outra cidade. Decidida a procurar por Cícero, a protagonista saiu disfarçadamente, e começou a perambular por aí sem rumo e, em um dado momento, parou para comer e pedir informação. E ela ficou muito confusa, porque começava ali a contar várias histórias que, apesar de interessantes, não ajudavam em nada. E só à tarde lhe indicaram ir para a Vila João Pessoa, pois ali com certeza Cícero não estava, naquele lugar onde ela estava, onde ela parou para comer, ele não estava por ali. Então indicaram para ela a Vila João Pessoa. Chegando lá, por meio de informações, a moça descobriu que sem o apelido do homem ela não encontraria. Continuou andando e achou um abrigo, perguntou de Cícero, mesma resposta. Precisava de um apelido. Porém, desta vez recebeu a notícia de que recentemente um menino de obra havia se acidentado próximo do destino. Foi ao pronto-socorro, pegou o ônibus e, mais uma vez frustrada, nada soube do moço. Alice passou a noite lá mesmo e pela manhã continuou sua trajetória pelas ruas da vila, indo a lugares e distraindo sua cabeça. Já de noite, encontrou a rodoviária, sacou um dinheiro que tinha e, por não saber onde estava, dormiu por ali mesmo. Com as roupas molhadas, foi para uma praça, estendeu as roupas e se sentou para ler. Ela já era basicamente uma andarilha nata, Ela acabou conhecendo até outra moradora, a Lola, que ouviu discretamente a história de Alice. Depois que as roupas secaram, elas foram para um campo de futebol e lá pegou informação para se dirigir a uma costureira paraibana. E assim ela fez. Depois de conversar com a mulher, Alice foi com a filha da costureira procurar pelo Cícero por aquelas ruas. De bairro em bairro, e Alice, nesse caminho, conheceu vários moradores de rua e também muitas histórias muito interessantes e tristes também. Sua esperança estava cada dia mais apagada, pois nunca encontrava o homem pelas indicações que recebia. Uma noite, porém, encontrou no meio do mato um homem morto com um celular do lado. Não sabia se era Cícero, talvez fosse, Talvez não. Mas de qualquer forma, Alice decidiu voltar à rodoviária com medo. No dia seguinte, ela recebeu uns conselhos de Lola, que disse assim: Tu não é daqui, volta para tua casa, para tua filha, para o teu futuro neto. Vai passar a noite aqui, mas de manhãzinha tu vais para o teu apartamento. E assim foi. E ela ligou para Elisete, para saber o endereço de sua casa, que nem ela mesma sabia mais. E esse foi o fim da sua aventura. Ela acabou indo e o final a Barbie volta para uma gaveta. Relação do contexto com os dias atuais. 40 Dias, de Maria Valéria Rezende, trata-se de uma obra bastante atual, uma vez em que esteve publicada no ano de 2014. Em função disso, os problemas apresentados na obra condizem totalmente à realidade atual do ano de 2020. Com a leitura do livro, foi possível destacar um tríplice de problemas que se destacam durante os 40 dias de Alice nas ruas de Porto Alegre, que são o papel do idoso na sociedade, a invisibilidade social e os migrantes nordestinos. Primeiro, vamos começar falando sobre o papel do idoso na sociedade. Durante todo o decorrer da narrativa, a personagem principal se demonstra revoltada em ser obrigada a seguir à risca todos os quereres da filha, chegando a fazer até mesmo uma analogia com o livro Alice no País das Maravilhas, do autor inglês Lewis Carroll, com sua situação atual, onde o apartamento novo era o tabuleiro e a filha era a rainha que comandava todos os passos de seu mero peão, a Alice. A raiva da protagonista era munida pela crença das pessoas de que estar na terceira idade significava o fim da vida própria.
sobrando espaço somente para o cargo integral de avó, enquanto espera seus últimos dias de vida. Em puro frenesi, a protagonista não aceitava o pensamento de que, por ser idosa, sua vida útil já havia acabado e seus objetivos pessoais já não eram mais válidos, nem alcançáveis. Com poucos anos passados desde então, a realidade continua a mesma. Muito comumente, as pessoas costumam ver os idosos com olhos de pena e acabam os enxergando como incapazes, coitados e caquéticos. Quando se vê alguém mais velho fazendo algo fora do estereótipo, são taxados como caducos, malucos e que já estão fora da idade para tal coisa, como se já não houvesse vida própria. Apesar dos obstáculos que vêm com a idade, a vida individual continua. Quereres e opiniões próprias continuam surgindo, e não há nada de errado em continuar evoluindo e ansiar por novas experiências. E como Alice prega, não é tarde para começar a tricotar uma nova felicidade. Ou seja, pensar que estar na terceira idade é o fim de toda diversão ou dos quereres próprios e vontade de inovar não é um pensamento cabível e que segue sendo um tabu na sociedade atual. Então, isso deve ser conversado, debatido, e os idosos devem ter mais visibilidade dentro da sociedade, além dos incapazes e coitadinhos. Vou fazer a citação de uma passagem do livro que a Alice se vê muito revoltada com a situação, que ela tinha que largar a vida própria só para seguir o que a filha queria. E a passagem é a seguinte: eu não havia de largar para trás tudo que eu custei tanto a conquistar. Meus velhos amigos, os alunos que se tornavam novos amigos, a praia, o Atlântico todinho na minha frente, planos de viagens e atividades que tinha tido de adiar até então, mas ainda em tempo de realizar. Uma vida que eu considerava feliz, apesar das cicatrizes. Bom, agora sobre a invisibilidade social. Durante os dias em que Alice passou na rua, ela conhece e sente na pele a dor que é ser invisível aos olhos da sociedade. Em sua busca por Cícero, ela acaba descobrindo que no sul, as favelas são chamadas por vilas, e que estas são bem afastadas das rodovias largas e atrações deslumbrantes. E é justamente nessas vilas onde há uma concentração de negros e mulatos que a protagonista admite nem imaginar que existia no sul. Outrora, já como sem teto, Alice sente em sua epiderme a realidade de quem vive nas ruas. Já destratada desde o começo por ser nordestina, as coisas acabam piorando assim que ela se vê na situação de rua. Era tratada com má vontade e mal olhavam para ela ao dirigi-la a palavra. Diante dessas situações, a personagem nomeia essa realidade como brechas que a superfície mal conseguia enxergar na cidade de Porto Alegre. Brechas que omitiam a presença de negros e da pobreza, retrato da desigualdade social de uma sociedade pintada como tão evoluída. Passados 6 anos desde a publicação de 40 Dias, as coisas continuam exatamente como é relatada por Alice. As maiorias, mentidas como minorias, continuam em concentração nos bairros pobres e em favelas, escondidas principalmente em cidades turísticas, determinados de vez como invisíveis diante da sociedade. Políticos pouco fazem pró a essa parcela da sociedade, composta por pobres e pessoas em situação de rua, mesmo que se trate de um dos maiores problemas urbanos da atualidade. Distantes de tudo, exilados da superfície e cada vez mais pobres. Ou seja, essas maiorias, elas meio que são escondidas nos olhares, como se realmente a intenção fosse, e ela realmente de esconder essas pessoas, de invisibilizar que elas existem e cada vez mais ignorar essa problemática social que existe. E isso precisa ser comentado, precisa ser debatido, porque essas pessoas existem, elas têm direitos e não é justo elas viverem em situações tão precárias. Bom, agora mais uma passagem, mas dessa vez dela comentando sobre essas partes escondidas da cidade de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: continuei por semanas minha romaria pela vasta da cidade, explorando livremente todas as brechas, quase invisíveis para quem vive na superfície. Ou seja, para toda uma sociedade,
essa parcela continua invisível, ignorada, como se não existisse. Bom, para finalizar esse tríplice, vamos falar sobre os imigrantes nordestinos. Bom, forçada a peregrinação para o sul do país, Alice abandona sua terra, a Paraíba, e segue num destino onde vive de perto a xenofobia e conhece relatos de quem recorre aos outros estados, principalmente do sul e do sudeste, para melhorar a condição de vida da família. Bom, logo nos primeiros capítulos da obra, a personagem é vítima de preconceito. Uma diarista que é mandada para o seu apartamento se nega a trabalhar para ela porque Alice é uma mulher mulata e nordestina, enquanto que a diarista é uma mulher branca, loira e de olhos azuis. Tudo isso por puro preconceito, ela realmente se nega a trabalhar para ela por conta disso. E a partir desse momento, surge o termo brasileirinha, que é como denominam as pessoas não brancas durante toda a narrativa. E durante todo o trajeto dela pela cidade, conhecimento de como a vida nova dela vai funcionar, a Alice é olhada de baixo para cima. Até um certo ponto que ela se acostuma com esse tratamento e estranha ou se sente acolhida quando alguém não fica encarando ela ou a estranhando por ser uma não branca e nordestina. Fora isso, os primeiros capítulos também contam a história de Milena, a diarista baiana que trabalhava para Alice. Ela havia parado em Porto Alegre porque o ex-marido tinha arrumado um bom emprego, com a garantia de carteira assinada assim que o negócio estivesse dando certo. Ele não hesitou em trazer toda a família para o sul, mas acabou sendo demitido sem sua carteira ser assinada e também sem seus direitos, consequentemente, né? A partir disso, ele torna-se alcoólatra, agride a mulher, que por um tempo ela aceita isso porque ele era um bom homem, era honesto, era bonzinho, e só que no fim ele acaba sumindo no mundo e deixando para trás os filhos e a esposa. Sem escapatória, Milena recorre aos serviços domésticos, trabalhando como diarista para conseguir sustentar a casa e os filhos. E também não tem como ela voltar para Bahia, já que as passagens eram muito caras e ou ela colocava o que comer na mesa ou ela voltava para a terra natal. Então ela acaba ficando em Porto Alegre. Em outros capítulos, a Alice se depara com a quantidade exacerbada de nordestinos que iam para o sul à procura de emprego e melhores condições de vida. E eles eram até tratados como um só, todos iguais, sem importância a cidade de que vieram. Tipo, se você for baiano, se você for paraibano, se você for maranhense, tanto faz. Pra eles é como se fosse um só. E todos esses nordestinos são encontrados em locais bem específicos da cidade. Bem naqueles locais invisíveis, favelas, as chamadas vilas. E estão sempre distantes do centro da cidade. Bom, a trajetória da protagonista descreve bem o cenário atual. Muitos nordestinos ainda vêm para o sul do Brasil procurando melhores condições de vida, muitas vezes sem garantia de nada e destinados a serviços braçais com pouca remuneração. Além das condições trabalhistas precárias, também há o preconceito que passam longe de casa, sofrendo da discriminação de muitos. Isso é uma realidade dura no Brasil, que muitas vezes pessoas que pertencem ao Nordeste ou ao Norte, desde o governo de Juscelino Kubitschek, eles vêm migrando para as cidades do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, procurando melhores condições de vida, já que houve uma priorização industrial para cá. E as empresas pertencentes a essas partes mais evoluídas do país aproveitam da mão de obra barateada ou até mesmo do desespero de uma melhor condição de vida e contratam de maneira massiva pessoas vindas do Nordeste e do Norte. E isso é uma realidade que até se torna comum. E não deveria ser assim, já que duas regiões tão grandes são negligenciadas de uma maneira tão dura pelos políticos. Em uma passagem, a Alice ela até se espanta, porque ela não esperava que houvesse tantas pessoas negras, tantos nordestinos em Porto Alegre, já que é uma
cidade pintada como tão evoluída ou como pertencente a brancos e esse tipo de coisa. A passagem é a seguinte: eu, espantado de ver tantos negros e tanto terreiro de religião afro nesse mundo sulino, antes, para mim, quase todo louro, como os trigais, de não sei de onde. Então, você percebe que isso meio que se aglutina com a questão da invisibilidade social, que os migrantes nordestinos, além das condições trabalhistas que são submetidos, eles também sofrem de muito preconceito e são invisibilizados e tratados como se não existissem. Bom, por fim, as experiências e as opiniões adquiridas. A execução dos seminários ao longo de todos os 3 anos letivos com certeza contribuiu para a nossa evolução em vários aspectos, porque exigiu de nós a responsabilidade e comprometimento, um certo domínio na execução de trabalhos formais e, claro, nos pôde proporcionar um horizonte maior de conhecimento em bagagem literária, social e técnica. Quanto ao formato do livro analisado, achamos interessante por soar como um desabafo e criar uma relação tão íntima de leitor-narrador. É um livro com conteúdo muito forte, pois expressa abuso psicológico, mágoa, desacertos, angústias e descasos, além de um misto de sentimentos considerados bons e ruins. É peculiar o início de cada capítulo tendo uma frase de algum autor apreciado por Alice, assim como os termos em inglês usados para se referir à boneca Barbie, tão americaninha. Num todo, o livro é inovador em relação a todos os outros e o enredo é inusitado por conta das escolhas de Alice, mas muito bem escrito e bom condutor de sensações, já que se cria uma certa empatia pela personagem, a Alice. Além disso, a abordagem de problemas sociais é um ponto muito cativante, já que estes são postos em formato de histórias contadas, assim como num diálogo informal do dia a dia, o que permite passar a conhecer o contexto da sociedade na época em que se passa a história. De fácil compreensão, o livro 40 Dias se torna viciante e a curiosidade pela trajetória de Alice é insaciável, ainda mais pelo final aberto que nos é dado. Apesar disso, um fato curioso é que a página 45 há uma sugestão desse final, que é a seguinte: Milena deve vir depois de amanhã. Vai querer seus materiais de limpeza que já não há. Encher a despensa com o essencial para voltar a viver com alguma ordem. Fazer um almoço decente. Vestir uma roupa qualquer, mais limpa. O par de tênis brancos novos, que os olhos já estão imundos, nojentos e cambaios dos 40 dias de andaços ao léu. Como todos os outros livros propostos, este se torna mais um na coleção de repertório para debates e redações. Além disso, 40 Dias se torna mais uma lista de indicações de livros, por ser tão intrigante e leve, como a leitura a se finalizar em poucos dias e uma história ser marcada por uma vida toda, sendo, portanto, de uma experiência maravilhosa e muito bem fluida. Por todos esses motivos listados, deveria ter mais reconhecimento, porque é um daqueles poucos livros que todos deveriam ler, justamente por retratar as minorias em lugares que as pessoas insistem em não ver. E é isso. Muito obrigada. E todos os nossos agradecimentos, principalmente ao professor Clóvis, por selecionar livros tão incríveis e tão importantes para cada apresentação de todos os seminários desses 3 anos.